Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado e hoje eu trago a grande figura dos agentes autônomos de investimento, cara. Se você não conhece esse cara, se você é agente autônomo de investimento, tenho certeza que você não tá performando bem. Ricardão, bem-vindo, cara. Pô, obrigado, Cravão. Valeu, cara, obrigado. Mas não sei se todo mundo deve conhecer assim, não. A galera, não então sei. temos problemas de Temos um problema pra resolver aqui, né? Mas se não conhece, tá na hora, né? Tá na hora. Galera, sejam bem-vindos, eu sou o Kleber, fundador da Top Invest e host desse podcast. E temos aqui também o senhor Felipe Gubert. Opa. É Gubert, eu falei lá embaixo Gubert. Guber. Cara, Gubert, tanto chique. faz. Não, mas É é Gubert, Gubert, tanto É faz. Gubert, Tudo Gubert. certo. E o seu é Kleber Stumpf, é isso? Stumpf. Cara, meu como Deus, é que- dois, cara. Alemãozão raiz, cara. Não, meu Eu nome é Kleber. nunca vi ninguém errar o nome dele até chegar em São Paulo. Ah, deve ser isso. É porque É, aqui é não regional. tem... Aqui não tem europeu, né, cara? É Cara, uma mas seção do para, sul. Tá ligado que Stumpf é o nome mais comum que tem na Alemanha. Stumpf lá é tipo Silva no Brasil. Na região de Stuttgart, onde tem a Porsche lá, cara, só tem Stumpf. É todo mundo Que isso, você Stumpf, tem a cara. história do teu Só nome. tem Aí é Stumpf, outro cara. nível. Tem né? ações da Porsche também? Né, infelizmente ainda não, cara. Temos ações de Volkswagen, então... Não vou te contar a história do Silva, não. Não é bacana. Mas, Siki, cara, a gente te trouxe aqui... tem muita gente falando que a gente, autônomo de investimento, consegue ganhar 20 mil reais por mês. Inclusive, eu gosto muito de dados oficiais, velho. Isso aí, se não me engano, foi 2019, 2020. Isso aí é um dado oficial da Receita Federal com os profissionais que mais ganham dinheiro. Dentre eles, se não me engano, era o 7º lugar, tinha o agente autônomo de investimento. E de acordo com a Receita Federal do Brasil, não sou eu, não é o Rick, não é nenhuma corretora que está falando, a remuneração média era de R$ 17.800, se não me engano. Cara, tu foi agente de investimento por muito tempo, tem uma história muito legal, foi sócio de uns grandes figuras do nosso mercado. Aí, se puder contar um pouco mais pra gente abrir esse nosso papo aí. Bora lá. Esse dado, primeiro começando pelo dado, né, que é uma coisa muito importante. Tem gente que fala 19.700, tem gente que fala 20, tem gente que fala 17. É uma coisa que vai variar, né? Como a renda é variável. Então, Renda variável, varia pra cima e pra varia, baixo. né? Varia. Vai variar, normal. Então, sim, é uma das profissões que mais são remuneradas, bem remuneradas. Mas é como o jogador de futebol, né? A gente tem os caras que ganham 400 e os caras que ganham 0. Então, a gente tem essa disparidade aqui muito grande. Então, é uma média, mas óbvio que não é a maioria que ganha isso. Então, também não dá pra gente falar assim, a maioria ganha. Não, não é. É uma profissão muito difícil, como toda e qualquer outra que a gente for imaginar isso. A grande diferença dela é que, tem essa escalabilidade. Ponto. Agora, falando um pouco de mim aqui, da história... você falou de uma figura que é o Thiago Nigro, né? Eu conheci ele lá atrás, eu comecei em 2008 no mercado. 2007 para 2008, eu comecei como ponta de mesa, era o assistente ali que ficava boletando o que os assessores não queriam fazer, o trabalho sujo. Tudo que eles não queriam fazer, joga aí pro Ricardo, Joga faz. pro estagiário. Joga pro estagiário, era isso. Busquei café, era esse o negócio. 2007, 2008... Era ali na Valpires. A Valpires era uma corretora da época, já não existe mais. Eu quebrei algumas. Valpires ou Walpires? É Valpires, na época todo mundo chamava de Valpires. E era uma corretora que, assim, hoje não existe mais. Eu quebrei algumas, né? Por todas que eu passei, quase quebrei. Dica pras corretoras. Dicas para as corretoras. Por isso que eu não tô em nenhuma hoje, para não quebrar nenhuma mais. Falei, não, cara, vai destruir o mercado financeiro. Mas a primeira foi a Valpires, então eu estava dentro de um agente autônomo já. Comecei porque, meu pai... É sempre assim, né? O pai, o tio, o amigo, alguém investiu e você começa a tirar gosto disso. Cara, na real, eu vou discordar de ti. Eu acho que aqui a gente tem um paradoxo, né? O Felipe, ele não tem ninguém na família dele que... Não tem? Se liga Nem no um conhecido? mercado. No mercado financeiro, cara, tem um primo meu que é bancário, é gerente de agência de banco, há muitos anos já, ele já atua, mas tirando isso... Mas é mais ou menos a Mas tua como idade, você não é? começou, não foi assim? Com um amigo? Não, Alguém não. inspirado? Nada? Internet? Sabe como eu comecei no mercado difícil. financeiro, velho? Eu era pobre. Mas pobre de dar pena, assim. Morar em casa de madeira, eu morria de medo de, dar um temporal que dá direto lá no sul e levar. Cara, precisava ganhar dinheiro. Inclusive, eu estudei em escola particular que minha tia pagava, cara. Então, era um baque muito grande, porque... eu estudava com a melhor escola da cidade, os colegas tendo tudo e não tinha nada, então dava um baque muito grande, cara. E aí, a história resumida, long story short, é que eu precisava ganhar dinheiro, e o dinheiro tem em 2 grandes lugares, que é o mercado financeiro e mercado imobiliário. Então, tava sempre procurando uma oportunidade de entrar nesses mercados, cara. Para mim ser rico, eu tenho que andar com os ricos. Não vou andar com a minha família com escritório de contabilidade, nada contra, né? Mas, cara, escritório de contabilidade não tem um volume de dinheiro que tem uma corretora, uma consultora, alguma coisa desse sentido. Tem um volume de dinheiro, mas não vai pra você, né? A gente só contabiliza, né? Só contabiliza. Os empresários ficando ricos e nós ali, né? Só ver, caramba, como eu sou pobre.
E aí, bom, enfim, aí eu tava lá na Valpires e, bom, antes de entrar na Valpires, na verdade, foi meu pai que começou a investir, ele tinha 20 mil reais lá, ele investiu com um agente autônomo de investimentos, que na época o agente autônomo era só boleta de ações. Tinha título público, mas não é igual hoje, né? A XP realmente revolucionou, não tenho o que falar. Acho que não goste existia ou nem o goste. Tesouro Direto na época ainda, né? Não tinha. Mas goste ou não goste da XP, tem gente que hoje fala, pô, não concordo e tal, mas não importa. Ela revolucionou o mercado. E lá atrás, então, era só ações. E aí, meu pai investiu um dia, eu lembro claramente, num jantar, ou foi um almoço, não lembro, era uma hora da gente comer e tal. E ele falou, pô, eu coloquei 20 mil, em 2, 3 dias tinha 24. Eu falei, que isso? Cara, eu tava ganhando, sei lá, acho que 500 reais consertando o computador. Eu falei, não é possível, como que ganha tudo isso daí? Ganhou uns quase 6 meses aí, mais até 10 meses meu. Não é possível. Aí ele falou, ó, eu comecei assim, fiz isso. E foi com um cara X. Aí eu falei, pô, eu quero ir lá conversar com ele. E aí ele falou, ó, senta aí, se você quiser trabalhar, trabalhe aí. Aí eu falei, tá bom. Era engraçado Fácil que era assim. assim na época. Era assim, velho. né? Era assim, muito louco. E ainda tem alguns escritórios que eu já vi fazendo isso daí, mas trabalha aí, senta aí. Sentei lá, ele falou assim, ó, gostei, eu vou te pagar 500 reais, você sai lá do seu emprego e você trabalha aqui. Tá bom. Fiquei. Só que eu fazia licitação, aquela compra e venda de qualquer coisa que tá acontecendo aí pro governo. E na época eu me lembro claramente, fazendo pro Corinthians uma venda de macas. E aí eu consegui ganhar a licitação lá. Aí deu centavos, ganhei, sei lá, 100 reais a mais. Eu falei, pô, fechei um negócio milionário, ganhei 100 reais. Enfim, aí comecei a ver os caras na bolsa, gostei, e falei, é isso. Comecei a seguir por ali. Aí da Valpires fui pra TOV, da TOV eu fiquei acho que uns 2 anos, de 2009, teve a crise, 2009 depois, 2011 eu fiquei na TOV, aí fui demitido da TOV porque o filho do Barsi, ele... Isso é muito louco. Isso é Denúncia. muito louco, é. O filho do Barsi, ele tinha um cliente que ele operou 500, acho que 500 mil ou 1 milhão, acho que foi isso, em torno disso aí. Pouca diferença, né, de 500 para 1 milhão, pouca coisa. Mas era de 500 a 1 milhão aí que ele operou. E ele tinha só 3 mil em garantia. E esses 3 mil em garantia, obviamente, não dava garantia para 1 milhão, né? Não sei o que aconteceu, que começou a cair o mercado, ele estava operando aquelas travinhas com robô, na época estava muito famoso isso, o robô. E aí, eu não sei o que aconteceu, a bolsa começou a voltar, ele tinha operado opções, voltou muito rápido, obviamente, pela volatilidade. Daqui a pouco eu tava lá no Mega Bolsa, eu tava no risco. Quando eu olhei, pô, o cara tava perdendo 500 mil reais assim, em segundos, em minutos. E eu falei, pô, vou zerar. Aí eu fui e zerei. Quando eu zerei, o cara perdendo 500 mil. Bom, ele tava devendo, a partir daquele momento, tava devendo 500 mil. O filho do Bar se ligou lá, transtornado. Quem foi e xingou tudo quanto era, só me chamou de bonito. De resto, quem foi que zerou o cara? Não pode, porque não podia e tal. Eu falei, cara, mas o cara não tinha margem, tinha que zerar. E eu ainda fazia com delay de 15 minutos, que eu nunca vi um risco fazer alguma coisa com delay de 15 minutos, mas beleza. E aí eu fiz ainda essa zeragem. Quando eu zerei, pô, beleza, a bancada inteira de risco foi demitida antes do meio-dia. Tipo, isso aconteceu 10 horas quando abriu o pregão. Antes do meio-dia a gente foi assistir o Globo Esporte em casa, foi tranquilão, assim. Nossa senhora. Aí a gente foi, tanto que a gente falou, pô, hoje eu acho que a gente vai assistir o Globo Esporte de casa. Aí a gente foi, um dia encontrei o filho do Barça até, e aí conversei com ele, ele falou, pô, você que zerou, pô, eu acho que você fez bem, acho que você fez bem. O problema era a TOV mesmo, falou mal da TOV, tudo, enfim. Mas foi uma experiência legal. Aí dali eu decidi, vou virar agente autônomo. Quando eu pensei em virar agente autônomo, que é o Júlio Mora, um assessor também, gente boníssima, ele me incentivou a virar agente autônomo. Ele falou assim, cara, vira advogado. Agente autônomo não vai dar dinheiro. Bom, acho que ele errou, né, que agente autônomo não ia Baita dar dinheiro. incentivo. Baita incentivo. Mas ele também é agente autônomo hoje e ele tem, acho que, uma carteira de 2 bi por aí, Nossa. assim. Na real, o cara é um puta gênio, velho. Ele queria eliminar barrar já. a concorrência. Isso aí. Né? Exato, eu acho que ele já viu lá na frente e falou, pô, esse cara Esse aí... cara é bom. Agente autônomo de investimento raiz. Não tem concorrência, é tudo meu. Exato. E agora eu treino agente autônomo, então eu ferrei mais ainda ele, né? Porque agora eu não tô sozinho, eu treino vários, aí E ferrou. que ano foi isso? Foi em 2011. 2011. Faz muito tempo. Cara, mas 11 começou anos. há muito tempo atrás, cara. Porque eu fui agente de investimentos, era 2011, 2010 para 2011 ali. Cara, eu trabalhava de assessor de investimentos, eu era afiliado de um escritório da Linktrade. Cara, Linktrade passou, acho que, 5 fusões depois disso, cara. Então, o mercado financeiro evoluiu demais. E naquela época, cara, era só boletar ações, né? O assessor de investimentos só fazia isso. Inclusive, naquela época, a gente era muito incentivado
a girar a carteira do cliente, porque, cara, a taxa de corretagem era absurda, né? Hoje tem home broker que você paga nada para operar, né? Então, Tem alguns que é de graça, né? De graça, né? A gente tem Se a Clearing, funciona é tem- outra coisa, mas que é de graça. Tem isso também, né? Não entrar no mérito, né? Mas não dá nem pra reclamar, cara. Mas, Tem- ó, vamos dar um comparativo. Eu comecei em 2008 na Banif. Vocês lembram da Banif? Acho que era portuguesa, né? Sim. A corretagem da Banif era a mais baixa do Brasil, era 15,90 por ordem. E conforme tu boletava mais, baixava um pouco o valor, né? Mas era 15,90 a cada ordem. Então imagina o cara que tem R$100 hoje, já paga 15% Sim. para boletar, né? Não, mas eu Isso era que o era mais trouxão. barata, né? Eu era o trouxão que pagava, cara, R$24,90 na Rico, que hoje é de graça, pra boletar com 500 conto, velho. É. Então não sobrava nada. E tinha outras que pagavam, que era antes da Rico, XP e tal. Tinha a própria TOV mesmo. Eu lembro que eu entrei na TOV porque eu vi uma propaganda no metrô que era R$5,90, cara. Você andava assim, R$5,90. Eu falei, caramba, tipo 2008, 2009, R$5,90. Aí veio a Mirai com R$1,90. A Mirai ainda sobrevive, né? Eu não sei como, porque naquela época eu achava absurdo. Tipo, eu falei, pô, é um feito ela ter continuado, porque ela cobrava R$1,90 naquela época. Hoje a Rico é de graça e tal, mas, óbvio, ela tem um respaldo ali por trás que consegue garantir tudo isso, para tudo funcionar. Mas na época, R$1,90 eu achava absurdo. E a Mirai realmente ela acabava com muitas outras corretagens de assessor, porque o assessor ele vivia disso. Como eu estava falando aqui, o assessor ele só vivia disso. Ele tinha lá, pagava 0,5 mais 25, 25 e 21, né? Tem uns 21 centavos ali, então os 25 e 21. E era isso que o cara ganhava na vida dele, era através dali. O Júlio Mora, eu lembro que na época, ele tirava boleta de 100 por mês. Pô, aí você fala, caramba, um assessor ganha 100 mil. A gente tá falando aqui de 0 a 20, né, hoje. Pô, lá era 100 mil. Era muito discrepante. Era muito diferente. Fora a inflação desse período, né? Então imagina que Exato. muita grana era, cara. Então, a gente Exato. tá falando de uma boleta aí de no mínimo 200 conto hoje, velho. Exato, isso era absurdo, cara. Eu falo, pô, como que um assessor ganhava... E era um negócio muito fechado, um nicho muito... Se hoje é um nicho bem fechadinho, mas dá pra entrar muita gente, naquela época, então, era outra coisa, né? E aí o Júlio, ele me falava, pô, eu ganho isso, mas hoje daqui pra frente não vai ser mais. Por quê? Olha que loucura. Lá atrás não se confirmava a ordem, né? Lá atrás era simplesmente assim, ele ligava no começo do mês, aí falava, ó, Felipe, tô te ligando aí pra gente, você tem 100 mil aqui, né? E a gente vai negociar esses 100 mil em Vale, Petro, ao longo desse mês. Perfeito? Beleza, ó, o intuito é a gente ganhar 10%, beleza? Beleza, concordo, vamos seguir em frente. Cara, chegou o final do mês, eu vou te falar se foi 10, se foi 5 pra trás, se foi 20 pra frente, Era enfim. período da louca, cara. Você fazia a ordem todo dia, Todo girava dia. lá, você gerava 100 mil de corretagem, o cara ganhava 5 mil, né? E, Era muito inclusive, louco, cara, a gente começa a falar um pouco de conflito de interesses, né? E hoje a bola da vez é que o agente autônomo de investimento tem muito conflito de interesse. Mas aí, falando desse lance de girar o patrimônio do cliente sobrar nada, cara, a gente tem fundo de bancão, ou tinha até pouco tempo atrás, fundo de bancão cobrando 5% de taxa de administração e o cliente ganhava, tipo, 0,3% ao mês. Cara, não é conflito de interesse Se também? ganhava, né? Em ambos os casos, eu acho que assim, tudo tem conflito de interesse, todas as profissões, né? Não tem uma que não tem. Sempre vai ter uma, tem menos ou tem mais. No banco, vamos colocar aqui em percentual, vamos colocar que um gerente, ele tem, sei lá, 50% do que ele faz ali tem conflito. O assessor, ele diminuiu mais esse conflito. Porque naturalmente ele diminui porque ele tem mais produtos. Só que ele aumenta no outro lado. Não tem como mentir aqui, falar, não aumenta. Não, aumenta no outro lado. Qual que é o outro lado? É porque o gerente, quanto mais ele faz, ele não ganha mais por isso. O agente autônomo, quanto mais ele faz, mais ele ganha por isso. O ponto aqui é, aí eu até falando do lado do cliente, é o cliente ter a confiança, que é o que eu sempre falo. Toda vez que eu vou treinar o assessor, eu falo, cara, você tem que passar a confiança pro seu cliente. De alguma forma, você ser o máximo do transparente que você puder, você tem que ser. Você tem que mostrar para ele o que tá sendo feito. Tinha cliente meu que ele sabia o quanto que eu ganhava, cara. Cara, olha só, eu não tô aqui criticando a profissão do agente autônomo de investimento, eu tô mostrando como são as coisas no mercado. E o Felipe aqui, cara, ele tem uma baita analogia, que é da cenoura na frente e a cenoura atrás. Então, o agente de investimentos, ele tem a cenoura à frente. O bancário tem a cenoura atrás. O que eu quero dizer com isso, cara? O agente de investimentos, o conflito dele tá voltado de que, se ele vender um produto para o cliente, ele vai ter uma remuneração maior. O bancário tá no outro lado. Ele tá no lado de que o cliente tá lá na mesa dele, ele tem a meta do banco para bater. Se ele não bater aquela meta, a cenoura vai vir atrás. Concordo. Então, existe o conflito de interesse em todas as profissões, cara. E aí a gente tem essa diferença, né? E,
cara, o bancário com medo de ser demitido e o assessor de investimentos querendo ganhar os seus 20 mil reais por mês. Você concorda com essa analogia? Concordo. Na minha opinião, é como eu disse, o gerente ele tem muito mais conflito. Ele só está distribuindo a maioria dos produtos ali do banco mesmo, e o segundo é essa cenoura atrás mesmo, ponto. O agente autônomo, que agora, graças a Deus, mudou o nome, é só assessor de investimentos, Tá ele 100% tem... isso, cara? Já. A CVM já... Já bateu o martelo, assessor de investimentos agora só aí, graças a Deus, porque esse nome também dava conflito em outros pontos. Mas, cara, o que tem a ver? Agente autônomo de investimento? Pra quê, cara? Só pra Porque antigamente era assim, né? Ele era um agente autônomo de investimentos, né? Antigamente você se se credenciava a uma corretora diretamente como pessoa física, né? Hoje em dia tá muito mais corporativo. Faz muito mais sentido, né? Antigamente era um negócio muito coworking, assim, tipo, você entrava lá na corretora. O Júlio Mora mesmo naquela época, ele ficava sentado na mesa, assim, pô, ele... Quando eu fui lá pra fazer entrevista, eu lembro até hoje, claramente, assim, não sei se o que eu vi que foi o que me marcou, vou contar. Mas eu cheguei lá, primeiro que quando eu quis entrar no escritório, na TOV, eu liguei pra ele como se eu fosse um cliente, então eu como se ele fosse me prospectar, e eu falei, pô, então eu tenho R$1 milhão e tal. Não sei como ele pegou pela minha voz, que eu era muito novo, né? E aí eu falei, então eu tô com R$1 milhão mais ou menos, cara. tal. Hã? Vai que será herdeiro. Então, talvez, né? Bom, como agente autônomo, eu acho que ele iria acreditar mesmo. E aí ele falou, pô, legal, vem aí, né? Vamos fazer uma reunião. E aí eu fui pra TOV, porque eu tava mandando currículo e ninguém pegava. Aí eu fui lá, cheguei lá e falei, pô, então, na hora que eu cheguei ele estranhou. Ele falou, cara, como é que você conseguiu esse R$1 milhão? É através de herança Então, e tal? veja bem. Aí eu falei, então, na real eu não tenho isso, eu te liguei porque é o único jeito que eu vi de falar com alguém aqui dentro, de alguém me dar atenção. E até te peço desculpas por isso e tal, fui instruído pelo meu pai pra fazer isso, né? E Ele aí... botou culpa no velho, mano. Então. Aí eu peguei e falei, pô, te peço desculpas e tal, mas, cara, eu quero entrar aqui na TOV, quero trabalhar com alguém, nem que seja de graça pra aprender e tal. E aí ele Cara, falou, tá, entra aí. Eu diria, contratado, velho. Então. Pra tu ter todo esse trabalho aí, chegar lá, porra, olha a força de vontade, cara. Exato. Eu acho que ele enxergou, acho que ele enxergou isso. Ele enxergou, acho. Mas não dava pra contratar pra trabalhar com ele. Ele até falou na época, ele falou assim, pô, Ricardo, ó, não dá pra eu te contratar pra você trabalhar aqui comigo, porque eu já tenho um braço direito aqui. E aí ele falou, então não dá. Mas eu vou ver um jeito de colocar no home broker ali como, sei lá, estagiário, CLT, alguma coisa assim. Aí eu falei, beleza. Ele falou, mas por enquanto vem cá. Já, cara, gostei de você, vem cá. Aí ele chegou, tinha umas 4 telas assim, né? E aí aquela coisa de trader, agente autônomo, essas coisas, o cara quer ter, quanto mais tela, maior o ego, né? E aí um monte de tela e tal, não sei o que, sentei do lado dele lá. Uma das telas, cara, assim, 3 telas de trabalho. Uma tela era entretenimento. A Playboy da feiticeira na época, cara. E eu sentado aquele, você gosta disso? Você gosta disso? E virando assim, aí eu falei, agora não sei se é um teste pra eu falar, gosta ele. Você é safado, não vou te contratar. Eu falei, cara, e aí, o que eu falo? Aí eu falei, cara, é bacana, assim, um outro momento, acho que faz sentido. Aí ele, gostei de você, vou te levar lá em cima. Ele me levou lá em cima, realmente, me indicou lá e eu comecei a trabalhar na TOV. Mas a gente tava falando de outra coisa, acabou que a gente entrou nisso, era pra falar do conflito, né? Uhum. Pra você ver o conflito. Cara, mas é legal essa tua história, porque a gente fala sempre do querência, né? A certificação é uma grande porta do querência. Pô, quero trabalhar como assessor de investimentos. Primeira coisa, vai lá e faz a certificação. Quero trabalhar no banco. Espera, né? Vai lá e faz a certificação. Tu tá mostrando que tem vontade de trabalhar nesse mercado. E foi o que tu fez, cara. Tu deu um jeito pra chamar atenção. E que nem o Felipe cara falou pra mim, se alguém vem lá, tipo, inventa uma história louca pra falar comigo porque ele quer trabalhar na top, tá contratado. Depois a gente vai ver o que você vai fazer, velho. Não pode ser louco, né, também, né? Vamos... Tem um meio termo aí, né? Porque depois a galera assistir isso, começa um monte de louco. Não, que nem esses dias bateram na porta do Top Invest lá, não, queria fazer o curso. Ok, é online. Aí o cara pegou, virou as costas e foi embora. Bateu lá, assim. Que isso? Vamos fazer um curso. A galera já tá querendo fazer o presencial daqui a pouco. Exato. Mas aí é só com o Ricardo, gente, tá? A gente só trabalha com cursos online. Mas isso é muito louco. Você falou da certificação, dessa vontade de trabalhar e tal, não sei o quê. Tanto que na época eu não tinha certificação. Eu nem sabia que precisava passar na Ancor na época, porque eu via os agentes autônomos trabalhando lá na época, mas eu não sabia que precisava de uma certificação. Eu só falava, pô, legal, beleza, tem que trabalhar aí, é só sentar e trabalhar, que foi o que fizeram comigo no começo. Então eu imaginei que eu indo até a TOV, eu só tinha que sentar e trabalhar também. Aí falou, não, cara, aqui você precisa de uma certificação e tal, você precisa da Ancor e papapá. Antes não era nem Ancord, né? Era só Ancor, sem o D. E aí eu pensei, bom, vou fazer essa prova. Aí fui pra TOV e tal, depois que fui demitido, aí sim eu fiz
A prova ainda era feito, era no computador, ainda é hoje, né, no computador e tal, mas só que não saía o resultado ali. Vinha um papel impresso, assim. Eu lembro até hoje de eu olhando, assim, na impressora, tentando ver se Cara, eu lembro se dessa época, aprovar. velho. Eu Muito lembro louco, dessa né? época. Cara, eu fiz a prova aqui em São Paulo, porque, tipo, na época nem tinha no Sul essa prova, cara. Foi ali perto da 25 de março, no Jockey, no prédio do Jockey, não? Cara, não sei, porque eu era gurizão, cara, não conhecia São Paulo, né? Então, era tudo muito louco, velho. E eu vim fazer a prova, era quase na frente do prédio da B3, cara. Era uma quadra ali. E aí a minha prova era, Ah, tipo, então é lá mesmo, é lá mesmo. era tipo as 2 da tarde, velho. E, porra, o guri sozinho do interior, o que que eu tô fazendo O aqui? Centrão, aquele monte de prédio alto. Centrão, cara, eu fui visitar na B3, né? Passei, já não tinha mais nada, era só as telas lá, velho. Cara, eu comi um Mac naquele dia, eu acho que, cara, nervosismo, não sei onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Aquela sensação de meio Aham. perdido. Cara, passei mal na prova, não sei o que, cara, faltou uma questão pra mim aprovar. Inclusive tem o vídeo lá no canal da Top, cara, uma história muito maluca, velho. Que doido, cara. Então você reprovou na primeira? Eu reprovei na primeira, cara, Passou mas em qual? Cara, na segunda. Na segunda. Eu fui lá e passei, cara. E, tipo, na minha época não tinha escola, velho. Era, acha um livro aqui, uma apostila velha ali, e tinha que suar, não tinha simular, não tinha nada, cara. Era O uma meu eu época tive muito que diferente. procurar no Google. Nossa, eu lembro que eu procurei. Nossa, eu procurei demais, que eu falei, não, eu vou passar nessa prova aí, eu vou tentar de tudo. E eu lembro que tinha impresso, hoje tem, pô, bonitona aí, pô, é só A entrar apostila no Só Tem site. Invest, Tem a simulados, apostila bonitona, cursos, né? então. Coisa linda, né? Coisa linda de se ver. Agora, na minha época, cara, eu lembro que. Eu não lembro nem de quem que era a apostila, então não vou arriscar falar pra não errar. Mas era uma apostila que era toda. Sabe quando você pega a apostila física e aí você vai tirar a cópia? Então, fizeram a fotocópia dela, mas não fizeram fotocópia, escanearam, que na época era só Tipo, scanner. escanear a cópia. Escanearam a cópia Aham. e mandaram pra internet. Então, tipo, vinha as páginas todas tortas, aí faltando, tipo, o que que era IPCA, tá ligado? Tipo, eu falei, nossa, cara, Cara, como que eu vou estudar? hoje tá muito fácil. Tipo, lá no Top, cara, a gente tem simulado gratuito. Então, o cara baixa o aplicativo pra ficar fazendo simulado no busão, no metrô, no Uber. Tem o curso, tem 7 dias gratuitos. Tem a apostila, cara, toda bonitinha, cara, layout, com diagramação, não sei o que, tópico, infográfico, não sei o que. Cara, naquela época nós era muito raiz, velho. A gente Exato. tinha que ter muita vontade pra passar na prova. Tinha, mano. Nossa, eu tive bastante vontade. Eu, graças a Deus, eu passei de primeira, mas não fala assim, tipo, ah, não. Porque essa é um tipo de prova também que eu falo, cara, você pode. Às vezes você estuda pra caramba, você sabe muito. E eu vi muito cara que já era agente autônomo, já trabalhava na área, até porque, é como a gente tava falando, a certificação, ela é uma coisa que é tipo a CNH. Você precisa para dirigir, mas não quer dizer que você sabe. Você só precisa. Inclusive, quem é que conhece todas as placas que tem que saber lá na hora do CNH? Eu não Exato. sei metade mais, velho. Também não. E, tipo, a prova do agente de investimento é a mesma coisa. Tem coisas do mercado? Tem. Mas tem coisas que não tem nada a ver. Inclusive, o módulo 1, né? Sobre a atividade do agente autônomo de investimento. Cara, tem umas coisas muito absurdas, cara. Já começa que a maioria não sei se já saiu. consegue seguir. Se já saiu, se não saiu, cara. Mas a gente gravou um PrimoCast e falou bem sobre isso, cara. As coisas que são vedadas ao agente de investimento. Aí tem lá, por exemplo, criar ou fabricar relatórios. Era coisas que, cara, naquela época acontecia. Era o que fazia, né? era o que fazia. Não, e até hoje tem coisa que acontece, né? Tipo, exemplo, a gente fala assim, o agente autônomo, ele não pode falar sobre produto. Mas no final, na prática, ele vai sentar na mesa com o cliente, ele vai falar. Ele se aproxima muito do consultor hoje, né? Os dois estão muito próximos. Eu não sei quando que, pô, sinceramente, a CVM ela já enxerga, obviamente, mas quando ela vai realmente falar assim, não, vamos fazer essa junção, ou vamos pensar em alguma coisa que possa, sei lá, ficar mais parecido, ou mudar, alterar alguma coisa na forma do trabalho do assessor de investimentos. Porque, cara, isso já é real. Sim, A já é XP prática, faz né? isso, o BTG. É prática, já é Cara, normal. é um troço engraçado, porque, por exemplo, né, é óbvio que ele recomendar claramente a compra e venda de uma ação, ele não pode. Porra, não tem o que discutir isso. Exato. Mas, por exemplo, um agente autônomo de investimento, ele não pode fazer um planejamento financeiro para o cliente. Então, um bom agente de investimentos hoje, cara, ele tem a prova do CFP, ele é um planejador financeiro. Então, um cara CFP não pode fazer o planejamento financeiro. Só que, se ele não fizer isso na prática, no dia a dia, que, cara, rola, acontece, e a CVM sabe disso, qual que é o teu diferencial para o cliente? Cara, tu é um ofertante de produto? O produto, ele olha na prateleira lá, ele entra no site da corretora e tem. Ele quer um Exato. auxílio, ele quer um... Óbvio, cara, muito contra recomendar e compra e venda de ações, por isso que a gente tem na lista. Mas o planejamento, cara, é uma das funções do agente de investimento. O cliente chega lá, onde é que eu vou investir? Tu vai recomendar um produto. E como tu vai auxiliar o teu cliente se não fizer um planejamento financeiro, se não tem dívida do teu cliente? Inclusive, cara, é muito estranho, porque o agente de investimento, ele vai fazer a suitability, vai entender o perfil do cliente,
mas não pode recomendar produto, cara. Então tem muita coisa que ainda tem que evoluir nesse mercado. Né? Isso é muito louco. Que nem uma frase que eu sempre falo pros alunos, mentorados, eu já falei que eu vou fazer logo uma camiseta. Eu falei, ó, eu vou dar pra vocês essas camisetas pra ver se vocês mudam essa cabeça aí. Que é, eu sempre falo essa frase, cliente que vem por taxa, vai por taxa. O cliente que vem por uma história, ele fica pra ver o final. Que é, a maioria dos assessores que hoje... profundo. É profundo, né? Mas a maioria das pessoas hoje, dos assessores, eles olham só por taxa. Por quê? Em 2015, quando eu tava trabalhando com o Thiago, era eu, o Thiago Nigro, Henrique, a gente montou um escritório lá em 2015, chamado Eminigro. E naquela época, as taxas do banco e corretora eram muito diferentes. Então, você olhava no banco, tinha 100% do CDI, 98% do CDI, às vezes até 80% do CDI. Você olhava para a corretora, 125% do CDI, para o mesmo período, com a mesma segurança. O FGC era outra coisa também, era 250 mil para quantos produtos quisesse. Então, era muito fácil você trazer dinheiro do banco, era muito simples. Então, a gente meio que se acostumou em trazer o cliente falando só de taxa. A gente se acostumou por isso. Só que depois de um tempo, aí virou o que todo assessor fala hoje. Produto é commodity, produto é commodity. Realmente, produto é commodity. Já o Itaú já tem, Safra tem, todos têm. Meu, e tá uma relação estranha, porque antigamente os produtos das corretoras eram muito melhores. Disparado, melhor. Hoje Agora, tem até hoje, no banco cara, é melhor. tem bancão com uns puta produto, velho. Inclusive, a gente passou numa relação com o escritório de investimentos há um tempo atrás. E, cara, tem bancão emitindo Lig, cara, que é um produto isento, com vencimento de 7 anos, com IPCA mais 6, cara. Isento de bancão, ou seja, o risco de crédito é 0. E a corretora não consegue distribuir um produto desse. Então, o banco acordou que não, deixa eu mandar isso aqui pro meu cliente. Bastante diferente. Cara, ele não vai achar isso aqui na Exato. corretora. Ele não vai achar. Vamos ver se tu vai lá pra corretora pra comprar um produto pior. Só que isso é muito louco porque até o cliente mesmo, ele criou essa cultura de procurar por melhores produtos. Só que aí quem tem a perder isso é o gerente e o próprio assessor. Tipo, os dois ficam brigando por taxa. Na real, ninguém tá brigando para ser o melhor. Tá brigando para ver quem tem a corretora e quem tem o banco melhor. Falou, cara, e na hora que você sair do banco, na hora que você sair da corretora, porque isso fatalmente uma hora vai acontecer. Você vai pensar, eu vou para uma corretora que tem uma corretora melhor, que me atende melhor. Só que aí você não vai ter as mesmas taxas, talvez? E aí? Como que você vai fazer para levar o cliente? Cara, não leva. e a custódia, a galera se engana. Nossa, é tão complicado fazer a transferência de custódia, mandar o dinheiro pro banco, pra corretora. Cara, não é. Hoje em dia é muito Antigamente, na minha fácil. época, cara, a minha época era um parto, velho. Você tinha que preencher um papel, tinha que preencher, cara, a mão mesmo. Não, primeiro tu tinha que achar a informação, né? Porque primeiro não tu te tinha dava que a achar. informação mastigada. Que nem Cara, aí hoje. tu tinha que mandar no cartório. Eu tinha 20 ativos, cara, só que cabia 5 na desgraça da folha. Velho, eu pagava, tipo, 300 conto de taxa do cartório pra mandar um AR pra corretora, levava um mês. Cara, hoje é tudo digital, tu aperta um botãozinho e sai a custódia. Então, nesses últimos 3 anos, eu acho que cada ano, pelo menos, eu transferi a custódia de um lugar pro outro. O dinheiro não tem mais não diria um dono, mas não tem um lugar que ele fica estacionado. Cara, Exato. o outro lugar tá melhor, eu mando pra lá, aperto 2 botões lá e tchau. É igual nos Estados Unidos, né? Que você tem um centro e aí você só dá o número da corretora ou do banco e você opera por lá, acabou. Um abraço. Já era. E aí que eu pergunto, quando é que o assessor vai entender que, na real, ele não depende do produto e da corretora? Ele depende da confiança dele e do planejamento. Por isso que eu falei que quem vem por uma história fica para ver o final, porque eu quero dizer que isso daqui é o planejamento. Eu falo sempre assim para os assessores, cara, você tem que se colocar como sendo um GPS. Antigamente eu usava muito a analogia do médico, né? Mas eu falo, não, na verdade não é, você não é um médico. Você é um GPS. É muito melhor essa analogia porque faz sentido para o que você faz hoje. Você fala para o cliente, você está no ponto A e você vai para o ponto B. Você pode ir pela Dutra, pela Ayrton Senna, e tem vários caminhos. Tem o mais rápido, tem o mais lento, você pode ir de Ferrari, você pode ir de Fusca, de Corsa, e você vai no mais confortável, no menos confortável. Mas o GPS, ele é quem vai dizer para você o caminho. O assessor é isso, ele diz para você o caminho. E o planejamento, eu não falo nem de planejamento financeiro, mas, cara, então faz um planejamento dos investimentos. Isso não existe uma regra na CVM de que diz que você não pode fazer. Você pode fazer, porque você não está garantindo o retorno, você não está olhando o passado e falando, não, isso daqui vai dar o mesmo, você não está garantindo nada. Você está simplesmente falando, olha, nós estamos aqui no ponto A, que você tem R$1 milhão e você quer chegar em R$5 milhões. Você tem 35 anos e você quer chegar com 50 anos de idade. Tem assessor e bancário, enfim, consultor, planejador, que fala para o cara, não, aqui eu vou te dar a melhor taxa, eu vou te fazer render o máximo possível. Mas às vezes, o cara com 35 a 50 anos, ele não precisa da melhor taxa. Ele precisa do melhor planejamento.
Porque às vezes ele tá com um CDI de 80%, mas ele vai alcançar os 5 milhões. E acabou. Já era. Você não precisava ter arriscado esse cliente, entendeu? Então tem muito assessor que se arrisca com o cliente, coloca ele em ações, até pensando no conflito de interesse também, às vezes coloca ele ali e fala, não, tem que ter ações, ou tem que ter COI, ou tem que ter menos CDB, tem que ter mais fundo, enfim. Coloca ele em coisas só para ter um ganho a mais, tanto para o cliente quanto para ele, quando na verdade não precisava disso. Ele poderia ter deixado o cliente mais conservador. Esse conflito de interesse vai surgir justamente porque, de acordo com o produto que o assessor de investimento aloca ao cliente, a remuneração dele é diferente. Então, Sim. por exemplo, se eu colocar o cara só num CDB, a minha remuneração é uma. Se eu botar um COI, se eu botar um Rubi, uma dessas paradas estruturadas, a comissão na cabeça que o assessor de investimentos recebe é muito maior. E não digo que, cara, é um produto ruim. É análise do perfil do investidor, é suitability. Tem clientes que faz sentido isso aí? Tem. Tem clientes que faz sentido isso aí. Tem clientes que faz sentido um CDB de 80%? Cara, eu diria que não, porque o bancão hoje oferece 100%. Mas tem um cliente que um CDB de 130% faz sentido? Beleza, com um banco, com... Tudo pode fazer, né? Não tem um produto bom e um produto ruim. Eu tenho o produto certo para a pessoa certa. E falando bastante de conflito de interesses, cara, tem uma regulação nova da CVM que, aqui no Brasil mesmo, o assessor de investimentos, ao invés de ele cobrar um rebate, como é hoje, que recebe uma comissão, ele já pode cobrar um FII do seu cliente. Eu sei que, se não me engano, o XP e BTG já tem uma forma de que o assessor pode fazer isso. Claro que é um negócio muito oculto, porque não é interesse de ninguém hoje, porque a remuneração baixa bastante, mas a gente tem em Inglaterra, por exemplo, esse modelo que a gente chama de fiduciário surgiu há um tempão. Lá é proibido o modelo de que o cara receba uma comissão, como é aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa transição de modelo já está em uns 50%. Aqui no Brasil não é nem 1%. O que tu enxerga do futuro da profissão como um cara fiduciário que recebe um FII para administrar, ajudar o cliente nos investimentos e zerar esse conflito de interesses? Talvez um consultor CVM, um agente de investimentos está entrando nessa. Como que a gente pode, talvez, tirar o conflito de interesse do bancário também? Olha, do assessor de investimentos é o fee-based, que é isso que você está falando, né? Que não é mais commission, né? A partir do momento que a gente fala, é comissão, pô, tem conflito de interesse. Sempre vai ter. O fee-based, aí a gente já diminui muito, porque aí ele é só o fee, não importa. Você fala, cara, onde você pode alocar em previdência. É a mesma, você vai ter, óbvio, muito menos, porque a corretora precisa rebalancear tudo isso. E esse eu acho que é o mais justo para o assessor e para o cliente, para o escritório também. Para a corretora, é óbvio que ela não vai ver como o mais justo, é natural, mas é um negócio que é forçado, não tem como, ela não vai conseguir segurar isso. No caso, a XP criou, na minha visão, ela criou não só por questão de que, nós somos bonzinhos, porque isso não existe no mercado. Não, o mercado financeiro não é tem. bonzinho, não É se enganem. simplesmente porque, cara, é comercial, ninguém fez. Então, se a gente fizer primeiro, a gente pode falar, olha, começamos aqui no Brasil, um movimento igual a gente já começou lá atrás. E eles estão certos, a XP sempre agiu assim. Né? Guilherme Benchimol sempre teve essa cabeça, sempre foi, eu preciso estar à frente, se alguém não está fazendo, eu vou fazer primeiro. E hoje ele está numa posição que ele pode fazer. Então, é muito bom isso. O Guilherme Benchimol, além de ser um baita gênio, é um baita cara, velho. Exato. Ele é um cara muito inteligente e gente boa. É isso aí, concordo com você. E aí a gente olha para a XP fazendo isso, eu acho que esse é o futuro mesmo, porque é o que é lá fora. Né? Já é o que é nos Estados Unidos, a gente olha para lá toda vez e fica pensando, pô, lá fora já é assim aqui, deveria ser. E uma vez eu escutei de um próprio investidor da XP mesmo, investidor que eu digo foi da General na época, foi em 2011, eu estava numa Expert, e eu escutei ele falando isso e eu carreguei para a vida e comecei a perceber, a analisar. E realmente é bem isso que está acontecendo mesmo. Ele falou assim, quer entender o que vai acontecer no mercado financeiro do Brasil? Olha pra fora. Olha para fora que daqui 10 anos isso vai acontecer. 10 anos. E é legal porque, se eu não me engano, nesse modelo de fee-based, o cliente recebe o rebate do que seria a comissão, né? Então, fica transparente que ele paga, sei lá, 0,5%, 1% ao ano, só que a comissão que é gerada pelo agente de investimentos, ela existe. É prática do mercado. O que acontece com essa comissão? Cai na conta do cliente. Então fica muito mais transparente, de certa forma, zero conflito de interesses para ele. Então eu falo bastante sobre o consultor de investimentos, porque ele pode ser completamente autônomo, ele não tem vínculo com ninguém e cobra esse FII e o rebate vai cair. Mas o próprio assessor de investimentos já tem uma oportunidade de fazer isso. É o que? Ele vai baixar bastante a remuneração? Talvez num primeiro momento sim. Mas como ele zera conflito de interesse, ele pode ser mais um consultor e menos um comercial. Cara, eu acho que é um ganha-ganha em longo prazo, porque se eu começo a ficar focado na rentabilidade do teu cliente, do atingimento de objetivos do teu cliente, e conforme o patrimônio do cliente for crescendo, também vai crescer. Além de, cara, quando a gente é assessor de investimentos, pode falar melhor sobre isso,
como a gente depende de uma venda, vamos vender um COI. Ah, é legal. O assessor de investimentos ganha uma grana e prejudica, às vezes, o cliente. Mas é uma bolada que entra na cabeça ali, né? Na hora. A partir do momento que ele distribui esse investimento corretamente, cara, é uma remuneração que pinga todo mês. Onde que eu quero chegar? Quando você é um comercial, cara, depende muito de comissão, tem que vender. E se tu não vende, tu não recebe. Agora, aqui, por mais que tu receba menos, tu consegue criar uma escalabilidade maior. Cara, é um pouquinho que vai entrar hoje, mês que vem, e todo mês vai entrar um troquinho maior. E a função fica mais fácil de exercer, afinal de contas, tu consegue te planejar financeiramente como assessor de investimentos. Não é mesmo que tu ganha 5 mil e outro que tu ganha 50 mil. Ah, cara, tu vai ganhar os 17.800 ali todo mês. Concorda comigo? Concordo plenamente e tenho o Warren Buffett, eu acho que assinaria embaixo disso, porque ele é o cara que falou sobre isso. Ele tem um livro que chama O Efeito Bola de Neve, né? Então, quando a gente pensa no efeito bola de neve para investidor, também tem o efeito bola de neve para essa profissão. E é isso que me deixa mais feliz dessa profissão. Não é porque eu trabalho com ela que eu mentoro pessoas ou dou aula para as pessoas que eu falo, não, essa é a melhor profissão da boca para fora. Cara, se um dia eu trabalhasse com corte e costura, véio, eu vou falar, cara, assessor de investimentos é uma das melhores profissões porque hoje ela é mais fácil de se entrar. Um cara que não tem faculdade hoje, ele tem um ensino médio, ele tem uma oportunidade de entrar, então é muito social, vamos dizer assim. E além disso, ele consegue aprender isso muito rápido e tem um suporte de pessoas que são mais técnicas do que ele. Ele é o pastinha do mercado. Não adianta as pessoas querendo glamourizar também e falar assim, não, é a melhor profissão mais linda, mais glamurosa. Ela não é a mais sexy. Ela não é a profissão mais sexy, de longe. Mas ela é uma das profissões que mais bem remunera. Por conta disso. Se tiver esse if-based, a gente vai criar o efeito bola de neve perfeito na profissão. O cara começa hoje ganhando 0, mas ele vai crescendo a base, e ele vai ajudando esses clientes, ele vai mantendo, ele vai fazendo sucessão patrimonial, atende os filhos, e assim vai. Ele vai crescendo. Cara, ele cria uma carteira que ele tem uma renda passiva. É lindo, é perfeito. E aí Cara, acabou, aqui só cresce. E hoje é possível já o agente trabalhar fee-based? É possível, através da XP, se eu não me engano, eu não sei agora, posso falar besteira, se o BTG já tem. Eu acho que já também, cara. Já Deixa tem, eu te né? fazer uma pergunta curta e grossa. Pra ti, um agente autônomo de investimento, hoje, ele é um empreendedor? Eu não acho. Sério? Eu Por acho quê? que não. Eu acho que tem muita coisa diferente aqui ainda, porque ele, assim, quem cria o escritório, sim, com certeza. Com certeza. Mas a pessoa que está dentro de um escritório, eu não acho que ele é empreendedor porque ele tem coisas distintas de um empreendedor muito claras. Exemplo, vocês são empreendedores, eu sou empreendedor. A gente criou um negócio, a gente está passando por tudo que o empreendedor passa no começo, que é, a gente tem que se preocupar com contratação, a gente tem que se preocupar com, com impostos, com um monte de coisa que nem vem ao caso, mas a gente tem que se preocupar com muita coisa. O assessor, ele tem que se preocupar em captar clientes. Ele é um comercial. Ele tem algumas veias que você começa a olhar que fala, cara, tem sim algumas coisas que parecido com o empreendedor. Mas no final, se um escritório, por exemplo, vira para o agente autônomo e fala assim, cara, estou encerrando o contrato com você. Acabou. Ele não é mais empreendedor. Acabou. Então, por isso é que eu acho que ele não é empreendedor. É só por esse ponto. Ele tem linhas de CLT e ele tem linhas de agente autônomo. Ele tá no limbo. Ele tá num meio ali. Ele tá num negócio que é tipo, ele também não é autônomo. Porque, assim, ele é o mais parecido se a gente fosse chamar de autônomo. Não é empreendedor, não é CLT. Ele é um autônomo, só que hoje também ele não é totalmente autônomo, porque dependendo do modelo que ele entrar no escritório, e aí esse que é um negócio que a gente tem que... as pessoas que não são assessores e querem se tornar, têm que entender que existe uma pluralidade muito grande dentro dos modelos de escritório. Tem escritório que é mais coworking, tem escritório que é mais corporativo, tem escritório que vai exigir 2 milhões de captação, tem escritório que não vai exigir nada. Então, depende muito do escritório, né? Você tem que entender qual que é a ideia e a cultura do escritório. 2 milhões de captação, você está dizendo, se não tiver 2 milhas, eu não abro a Tá conta do fora. cliente. Como cliente no escritório. Exato. E que dica que tu pode dar pro cara que hoje enxerga a profissão de agente autônomo como algo interessante para ele, ou como migração, ou como primeiro emprego? Como é que esse cara pode escolher um bom escritório? Porque às vezes a gente olha a empresa de fora, a gente vê uma coisa, mas no dia a dia a gente sabe que às vezes é um pouco diferente, né? Então tu que atua muito com escritórios de agente autônomo, que dica tu pode dar para quem quer trabalhar, avaliar se aquele escritório é pro perfil dele ou não? Primeiro que para quem está começando, a primeira pergunta que eu faria é, caso eu saia do escritório, parece ser muito louco isso, mas eu perguntaria isso. Caso eu saia do escritório, vocês ficam com os meus clientes ou eu levo todos, ou eu levo 50%, quanto que eu levo, quanto que fica?
É a primeira pergunta que eu faria, porque a maioria dos escritórios hoje querem ficar com 100%. E totalmente injusto, não é nada fair. Né? Foi 50-50 de trabalho. O cara trouxe e você deu suporte. E às vezes tem escritório que nem suporte dá. Então, você tem que levar tudo mesmo. Então, seria a primeira pergunta que eu faria. Por quê? Provavelmente, é difícil a gente falar assim, vamos levar para o campo do namoro. É difícil a gente pegar alguém no país aqui e falar assim, pô, quantas pessoas será que namoraram a primeira pessoa e casaram com ela? É difícil, né? Você vai ver É só o Kleber eu conheço. Só o Kleber, né? Mas são poucas pessoas. São poucas pessoas, querendo ou não. É exceção, né? É exceção, não tem o que falar. Aí, beleza. Então, também é exceção uma pessoa que vai trabalhar no primeiro escritório da vida dela e vai seguir pro resto da vida. É muito difícil isso acontecer. Então, se isso é difícil acontecer, a primeira pergunta que eu faria, se eu estou começando agora, é: caso vocês venham a me sair, vamos dizer assim, né? Ou a me tirar, mas seja saído. Você saiu. Vai ver o Globo Esporte. Vai ver o Globo Esporte, vai ter que ver o Globo Esporte. Na verdade, você vai ver o Globo Esporte com cliente ou sem? Mas eu falo que o cara vai ser promovido ao mercado. Promovido ao mercado também é outra. Mas e aí, você vai ser promovido com cliente ou sem? Essa que é a dúvida. Então, essa é a primeira coisa que eu olharia. Depois, eu começaria a olhar suporte do escritório. Entender se o escritório tem, por exemplo, se eu estou começando agora, não tenho muito conhecimento técnico sobre, talvez, produtos, alocação, asset allocation, né? Sobre o giro, né? De fazer algumas mudanças e tudo mais. Então, eu preciso que tenha pessoas que conheçam disso, que saibam de asset allocation, que tenham mais conhecimento sobre produtos, enfim. E outros produtos de renda variável, de câmbio. Se tem, legal, já é um outro passo que eu colocaria como check, porque eu não tenho tanto conhecimento e preciso disso. Por último, eu iria olhar o repasse, que provavelmente vai ser baixo. Repasse é o que o escritório passa para o assessor. Hoje, em média, está em 50%. Antigamente era 90%, 80%. E aí foi baixando porque os escritórios foram criando um modelo mais corporativo. Acho que é legal tu explicar também para quem não conhece a profissão como é que funciona essa distribuição, né? Ou seja, o cara indicou um fundo de investimento para o cliente, esse fundo tem uma taxa de administração, como é que essa taxa é repassada até chegar ao assessor? Porque geralmente o cara olha 0,5%. Né? O cara acha que se eu tenho um capital de 3 milhões, eu vou ganhar 0,5%, que não é isso, né? Exato. Então, eu acho que a melhor explicação fica com um CDB. Vamos pegar um CDB aqui, é o que paga na cabeça. E quando paga na cabeça, é quando se aloca, ele já paga e não paga mais até o resgate. Não tem recorrência, né? Não tem recorrência. E aí é um pico, né? Então ele vai lá, vamos supor, alocou 100 mil reais num CDB, que paga 1%. Então a gente tem R$1.000 em jogo ali. Beleza. Desses R$1.000, a corretora tem um repasse padrão para os escritórios. Então, esse 1% é gerado para a corretora e aí começa a escadinha. E aí tem muita gente que entende isso até, isso daí é pirâmide. Não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Marketing multinível. Marketing multinível, não tem nada a ver. É totalmente regulamentado, né? E aí tá lá, entra na corretora e a corretora você é comissionado pelo produto que você vendeu. Então, logo, esse produto de R$1.000, que gerou R$1.000, a corretora normalmente tem um repasse de 50% em renda fixa, em renda variável fica em torno de 60%, até os escritórios mais antigos que eram 84%, 90%, mas hoje está em torno de 60%. Então, passa lá 50% de renda fixa, desses 1.000, então 500 vai para o escritório. Dos 500 que foram para o escritório, aí tem um repasse assessor. Aí desse repasse assessor, então, normalmente 50%, 250. Então, 250 vai para o bolso do assessor, ainda pagar imposto de renda de 19. Ainda tem um imposto que o escritório paga antes de te repassar, o imposto que tu vai pagar. Não, o assessor não paga. Não paga? Não, porque ele entra como dividendos, né? Essa é a coisa boa da profissão. Nunca paguei imposto, cara. Boa. Nunca paguei imposto, essa é a parte boa. Mas tem um escritório que vai pagar o imposto, então na real tu paga, né? Na real eu pago, mas o que eu digo é tipo, na hora que você vai lá sentir a dor, sabe? De ir lá e fazer o seu imposto e falar, não tem que pagar a DARFzinha. Não tem que pagar a DARF. Pô, que maravilha. Isso é ótimo, mas cai lá os 250, os 500, dos 500, então é descontado 19,20, alguma coisa assim, a depender dos produtos que você comercializou. Se for seguro, por exemplo, é um imposto mais baixo. Se for investimentos mesmo, aí é um seguro mais alto, é 19 por aí. Então, em torno vai dar normalmente 19. Aí paga esse 19, vai 250 para o bolso do assessor. Até uma curiosidade, quando a gente fala assim, de 0 a 20 mil, né? Um assessor que está começando hoje, ele tem duas formas de ganhar R$20.000, ou até mais, né, de começar a ganhar esse valor. Ele tem a forma de picos, né, onde ele pode ganhar muito e depois diminuir a zero, ou ele tem a forma de ir construindo e vai crescendo aos poucos.
A de pico comecei hoje. Aí vou atender vocês aqui, pô, cada um tem 1 milhão na conta. Daí a gente precisa proteger esse 1 milhão, né? Tem o seguro de vida. Aí tem algumas empresas aí que são até too big to fail nos Estados Unidos, que você fala, pô, vale a pena então trabalhar com esse produto, do que normalmente o seguro que a gente vê por aí hoje, que é uns segurinhos baratinhos. É um seguro mais caro, e aí a gente vai lá e fala pro cara, bom, então você precisa fazer um seguro para proteger esse patrimônio. Caso aconteça alguma coisa, para poder fazer a transmissão do seu patrimônio, da sucessão e tal, pagar o ITCMD. Legal. Aqui é onde mais rentabiliza um assessor de investimentos numa pancada só. Porque o seguro, vamos supor que ele faz um seguro de 100 mil reais. É um seguro muito alto, mas só para exemplificar. 100 mil, vamos falar de 1.000, acho que fica mais fácil, bem baixo. R$ 1.000 por mês. O cara paga R$ 1.000 por mês, está pagando 12 mil no ano de seguro. Desses R$ 1.000, o assessor ganha R$ 250. A gente acabou de dar um exemplo de um CDB que ele precisa investir 100 mil. No outro, ele investe 1.000 e ganha os mesmos 250. Então, ele consegue dar várias pancadas assim de seguro, e hoje a maioria dos brasileiros não tem seguro. Nem os caras que são É um private. greenfield, né? Hã? É um greenfield. Exato. Então, cara, é muito fácil de se fechar seguro hoje. E não porque é muito fácil não, fechem para ganhar dinheiro. Fechem porque tem que fechar mesmo. Eu tenho seguro. Eu fiz na época e falei, cara, tem que fazer, porque eu vou proteger meu patrimônio, ponto. Verdade. É uma coisa que, cara, faz muito sentido, né? Eu não tenho seguro por causa da... Cara, é a minha estrutura... Pô, tu é corretor de seguro, Kleber. mas eu sou planejador financeiro, então a estrutura, né, em holding, esse tipo de coisa, então tá bem estruturada. Mas, cara, é importante ter realmente um seguro de vida, proteger, principalmente quem tem bastante imobilizado. Cara, é essencial. Então, o Felipe tem, tu tem... E, cara, o seguro é um produto importante, não é um produto ruim que tu vai vender. É óbvio que tem um produto mais caro, um produto mais barato. Cara, encaminhando pro final, uma última pergunta. Tu acha que tem como o cara começar a ser assessor de investimentos como um second job, ou seja, com uma hora extra, tentar fazer uma renda extra? É óbvio que se o cidadão é bancário, né, tem conflito de interesse, não pode ser bancário e assessor de investimentos, cara. Não pode falar bem do banco de dia e mal do banco de noite. Sim. Mas vamos supor que nem tu gosta, né? Gosta bastante de trabalhar com corte e costura. Se tu trabalha com corte e costura, tu pode ser assessor de investimentos, sei lá, o final de semana, à noite, esse tipo de coisa? Posso, o second job, né? Então, consegue. Hoje eu já fiz uma conta de quanto que o cara consegue ganhar até como second job. Se o cara trabalhar 3 horas por dia e ele atender 2 clientes, né, por dia, então a gente tá falando aqui que ele atende 40 clientes por mês. O ideal é que ele busque atender, já que é second job, ele busca atender clientes grandes, do que ele atender vários clientinhos pequenos. Então, vamos supor, o cara é engenheiro, médico, advogado, e são profissões que realmente estão migrando. É louco, né, cara? Tem médico virando assessor de investimento. Médico virando assessor de investimento. Cara, tem jogador de basquete que eu migrou. vi essa notícia também. Bem interessante. Tem o Dudu Cearense, que era jogador de futebol. Lá no virou Sul assessor. tem na Messen, eu não lembro o nome dele agora, mas tem um ex-jogador de futebol também que é assessor, Também, e um assessor né? muito bom, inclusive. Então, cara, porque você não precisa conhecer, é isso que é muito louco, né? De finanças, realmente, né? Se juntar a gente aqui, a gente conhece, obviamente, muito mais do que esse cara, mas esse cara talvez ganhe muito mais se a gente virar assessor. Provável. Né? Então, Contacts. Então a gente olha isso, que você falou como second job, que faz sentido. O cara é engenheiro, médico e tal, não sei o quê. Aí o cara fala, pô, o médico principalmente, pô, já tem o network dele de médico. Pra ele fechar seguro ali, é só instalar o dedo, ele fecha. Ele pode abrir uma barraquinha do escritório dele lá e ficar fechando seguro. Até contador, né? Porque contador faz muito esse serviço, né? De indicação, às vezes, né? De cliente. Então, é outro que faz sentido, mas a conta que eu tava fazendo, então, é um cara que atende 40 contas por mês. Eu estimo que a gente gasta em torno de 1h30 por mês em cada cliente. Então, por isso, 3 horas por dia. Se você atender 40 clientes, tá de boa, tá tranquilo. Se você atender clientes de 625 mil reais, em média, a gente tá falando que vai ter 25 milhões de base. Esse cara vai atender. Ele não vai construir do noite pro dia, mas ele vai construir. Cara, se ele tem uma renda hoje de 7, de 10 mil reais, ele já superou. Ele já conseguiu, com esses 25 milhões, ele já consegue fazer 10 mil reais, que é o que ele consegue movimentando ali, ele já consegue gerar esses 10 mil reais com facilidade, pensando num repasse de 50%, num retorno... Na estrutura padrão do mercado. Na estrutura padrão do mercado. Cara, e os escritórios aceitam esse second job numa boa? Tem escritório que aceita, tem escritório que não aceita? Tem. Cara, tem um monte de escritório. Hoje eu tenho até uma plataforma de contratação de assessores, que dentro dessa plataforma, o cara vai lá e coloca lá, pô, eu quero o second job. Tem um monte de escritório que fala, pô, eu aceito. Cara, vamos ajudar a galera.
A gente vai deixar no link da descrição desse podcast no YouTube e aqui no Spotify também na descrição, o link da plataforma. Ótimo. E vamos dar um cupom de desconto pra galera do curso da Ancor, é RIC10. Vamos ver se o Rick volta aqui com a gente, RIC10. A gente vai deixar aqui na descrição. Cara, onde que a galera encontra a tua plataforma? Onde que eles te encontram? Onde é que eles encontram o Vida de Assessor também? Vamos lá. Eu acho que o grande hub ali é o vidadeassessor.com.br. É só digitar lá, vidadeassessor.com.br. Você já vai ver o site e já dentro do site aí você consegue ver materiais, que você calcula a sua remuneração, tipo, como chegar até os 20 mil, você já consegue calcular. Aí no YouTube, colocou Vida de Assessor, você vai encontrar lá os meus vídeos, o Better Call Rick, que é um programa que eu faço para falar com o cara no telefone ao vivo. Bem interessante, eu vi esses dias. Bem interessante, Bem né? legal. Eu achei bem O legal. nome é legal, Better Call Rick. Better Call Rick. Aí tem esse programa também, tem o Telegram, que é o canal no Telegram, lá tem mais de 1.100 pessoas, talvez já, e crescendo. Que mais? O podcast, Vida de Assessor, também encontra lá no Spotify, vai colocar a Vida de Assessor, já encontra. Acho que é isso. No Instagram, @rsilva.ai. Agora, pô, vai ficar AI lá, né? Mas AI agora. Mas só trocar, a gente faz um branding diferente, tudo certo, né? Mas e o teu treinamento, inclusive, ele fala do 0 a 20 mil como assessor de investimento. Em quanto tempo? Depende muito da pessoa. Mas assim, hoje, pra gente falar de 20 mil reais, a gente primeiro tem que pensar no tamanho da base do cara. O cara precisa ter em torno de 50 a 70 milhões em base. Parece muito, né? Pô, 50, 70 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas conforme você vai crescendo, é o efeito bola de neve. Né? Então, tem gente que alcança em 12 meses e tem gente que demora 5 anos. Eu falo que, da minha forma conservadora, através do meu método crescendo, eu acredito que o cara chega em 20 mil em torno de 3 anos a 3 anos e meio, por aí. Mais ou menos isso. 3 anos a 4, vai. Então, quem quiser começar direito nesse mercado, quem ainda não está inserido, ou quem está inserido e quer melhorar o resultado, procura o Rick Silva. É isso aí. É só procurar lá, cara. Vai ter o método lá, tudo bonitinho, tá alinhado. Felipão, onde a galera te encontra aí? LinkedIn, Felipe Gubert Cruz, e Instagram, Felipe Gubert. Nossa, LinkedIn é a galera diferenciada, né? Galera, vocês me encontram no YouTube, primeiro, oficial da Top Invest, que é o patrocinador desse podcast. É Top Invest no YouTube e também no Instagram. E me encontram, Kleber com K.Stumpf no YouTube e também no Instagram. E também, obviamente, no LinkedIn. Não tão presente quanto o Felipe, mas estamos lá também. Galera, obrigado, um abraço, até a próxima, beijo e tchau!